Olá pessoal, bom dia, sou Helenice Salles e mais uma vez estou aqui para falarmos a respeito de assuntos espirituais. Gente, a experiência que eu tenho hoje para contar para vocês aconteceu semana passada, depois de um desdobramento espiritual, onde eu fui levada em sonho para participar de uma reunião. Quero deixar claro que esse tema é um tanto quanto polêmico, visto que não é aceito por muitas pessoas, principalmente por algumas religiões. Eles não creem que haja vida fora do planeta Terra. E eu não tenho provas cabais para mostrar. Olha, existe sim vida em outros planetas. Esse é o momento em que eu estou tendo essa experiência. Já passei por todas as outras experiências que era de ver sombra, era de sonhar com pessoas que morreriam ou que passariam por algum problema sério, os sonhos premonitórios que eu tinha. Aquela de ouvir vozes dentro de minha cabeça que me aconselhavam, me mostrava algo que estava errado. Tá? Que foi assim mesmo que eu descobri um certo segredo terrível de uma certa pessoa. A voz falou dentro da minha cabeça e eu fui lá e realmente flagrei, tá? E passei pela etapa de sonhar com meus animais que já morreram, de ser levada em sonho. Eu acho que tudo existe um degrau para isso. E eu creio que já subi todos esses degraus. Algumas coisas eu tinha como fazer com que as pessoas buscassem testemunhas, tipo meus irmãos, meus vizinhos, ex-namorado, pessoas que já passaram em minha vida que sabe que realmente eu sonho com coisas que acontecem. Mas hoje, estou passando por um outro tipo de experiência que é com extraterrestres e isso eu não tenho como comprovar. Não tenho testemunhas cabais, não tenho provas cabais para provar para vocês que isso realmente aconteceu. Mas é aquilo, por ter passado por todos aqueles degraus, eu também cheguei à convicção de que eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso me fazer entendida por ninguém. Creio que as pessoas que buscam esse tipo de canal, esse tipo de tema, que é o sobrenatural, o espiritual ou mesmo extraterrestres, são pessoas que estão ou com a mente aberta, suas mentes estão abertas, ou estão começando a despertarem espiritualmente. Se estão neste canal, pode ter certeza que não foi à toa. Se está em conexão com esse tipo de canal, pode ter certeza que vocês foram induzidas a abrirem suas mentes, porque mais cedo do que se imagina, gente, acontecerá eventos em que eu já falei que muitas pessoas não irão estar preparadas, tá? E isso é tão real, que hoje em dia os governos, eles estão aos poucos preparando a população para a existência de naves espaciais, de discos voadores, sabe? Aquele medo, aquele terror do desconhecido existe sim dentro dos seres humanos. Nós temos medo do que conhecemos, tá? Pelo menos eu tinha. Então, a partir do momento que você começa a ter esse tipo de experiência, você perde o medo. Se estão buscando conhecimento, tenha certeza, vocês estão tendo uma aula, por mais simples que eu seja, por mais que eu não tenha na teoria como provar para vocês, tudo que eu falo aqui para vocês foi induzido, vocês precisam saber. E muitas das pessoas tirarão proveito desse conteúdo, apesar de eu falar de forma simples e me apresentar desse jeito, dar-se bem à vontade, eu não preciso de teoria para explicar aquilo que me acontece na prática. Tudo que está escrito nos livros pode ser verdadeiro, sim. Logicamente, algumas pessoas aumentam mais ou diminuem mais, mas existe. Vocês busquem na internet, por exemplo, um povoado que as pessoas foram atacadas por discos voadores. Vocês verão
os moradores marcados, moradores que foram queimados, pessoas que foram aleijadas, mutiladas por por certos seres que não são tão bons, tá? São pessoas do mal, assim como existem seres humanos que se diferenciam por suas atitudes, também existem seres extraterrestres que causam dano à população. Também, sim, existem pessoas e seres com intuitos ruins. Ok. Bom, existe o do bem e existe o do mal. E vocês, só pesquisar, gente. Só pesquisar que vocês, em pouco tempo, estarão aptos a também poder falar sobre o assunto com outras pessoas que estão com suas mentes bloqueadas. Bom, então vamos nós. Passei por aquela etapa de contar, de chorar, de buscar testemunhas cabais, passei por tudo isso. Passei pelas experiências de ter contato com pessoas que morreram, de ter aviso de coisas que aconteceriam, de avisar as pessoas dos riscos que elas estavam correndo, porque me foi dito em sonhos que aquelas pessoas passariam por aquele tipo de problema. Graças a Deus consegui livrar algumas pessoas de possíveis coisas fatais, tá? Que aconteceriam em suas vidas. Graças a Deus, através do meu aviso, eu consegui fazer com que aquelas pessoas tomassem uma atitude diferente das que estavam tomando no momento. Só que foram etapas, foram degraus que passaram por minha vida e hoje a experiência que eu tenho é exatamente essa, extraterrestres, ok? Bom, fui levada a uma reunião, ok. Eu acho que na vida espiritual eu sou mais atenta, eu presto mais atenção às coisas do que nesse mundo que nós vivemos. Eu sou um pouco desligada, sabe, no meu dia a dia. Mas quando eu estou no mundo espiritual, eu sou detalhista nas coisas em minha volta. E eu contarei para vocês tudo que eu vi. Todo o cenário, tudo em meu entorno e tudo o que aconteceu ali. Bom, fui levada a um lugar. Que lugar era esse, Lenice? Eu tenho certeza absoluta que era aqui no Rio de Janeiro. Não sei o lugar exato, mas se eu ouvir, com toda certeza eu reconhecerei. Bom, de repente, estou dormindo em minha cama e acordo em outro lugar. Que lugar é esse? Era tipo um morro, era tipo uma comunidade, onde casas foram construídas uma acima do outro, como se ocupassem um morro. E no entorno que eu vi, bom, no ângulo em que eu me encontrava, tipo assim, eu estou sentada aqui e olhei para trás, o que eu vi? Eu vi florestas, eu vi muita árvore mesmo, mais ou menos, digamos assim, entre 3 horas da manhã, 2 e pouca mais ou menos, na minha cabeça, aquela reunião estava acontecendo na madrugada, tá bom? E você conseguiu enxergar a floresta, exatamente. Já falei que quando nós estamos no mundo espiritual, nós não precisamos de olhos físicos para identificar as coisas em nossa volta. Ok, olhei, eu vi a floresta repleta de árvores ainda, onde aquele morro não foi invadido. Nós estávamos centralizados, nós estávamos aglomerados em uma laje. Em uma laje. Sendo que, bem no centro mesmo dessa laje, havia uma caixa d'água, digamos, com mais de 2.000 litros. Por aí, era uma caixa d'água bem grande. Ok, observei o entorno, os fundos, digamos assim, que era a floresta. Observei o entorno que eram casas, que foram construídas uma acima da outra. Não uma em cima, mas o morro foi assim, cerrado, cortado, sei lá, cavado, e as casas foram conduzindo aquele morro. O que eu vi mais? Eu vi que havia um muro, tipo um muro baixinho. Nessa laje, além da caixa d'água,
além daquele murinho, havia várias outras pessoas, tipo, vamos dizer, humanas, seres humanos, como eu, estavam ali para quê? O que me foi passado através da mente, mentalmente, né? Me foi passado, era que estávamos passando por uma desintoxicação energética. Foi exatamente isso que me foi dito. Estávamos ali, naquele lugar, naquela reunião, para passarmos por uma desintoxicação energética. Ok. Em minha volta, naquele morro, naquela laje, havia seres humanos e seres extraterrestres. Tipo, suas aparências eram variadas. Tipo lagarto, tipo tartaruga, não corpo de tartaruga, mas o rosto de tartaruga. Tipo peixe, em formato de um peixe. Tinha um que tinha uma saliência assim em sua cabeça. Tinha outros que tinham olhos grandes, boca pequena, braços pequenos. Tinha uns que eram pequenos, bem pequenininhos, tipo anãozinhos, tá? Vários outros seres. Se aquilo me assustou, nem um pouco. Parecia que eu já os conhecia, que eu não tinha por que ter medo deles. Bom, entre esses seres, havia um que tinha aparência humana. Quer dizer, havia vários, né, com aparência humana, mas havia um que eu sabia que era extraterrestre, porém estava ali em forma humana. Os seres nos quais foram levados para passarem por essa limpeza energética eram seres ditos humanos. No caso, eu também estava lá para fazer essa limpeza, essa desintoxicação energética. Naquele murinho que havia baixinho, porque foi ali onde eu me localizei, do nada eu apareci ali e eu olho ao meu lado e o que eu vejo um senhor. Um senhor de aparência assim um tanto quanto envelhecida. Senti que a sua pele também era muito firme, era muito grossa. Porém, ele não era humano, ele estava humano. Estava naquela aparência humana. O que eu notei? Ele estava assim, tipo, à minha direita, sentado naquele muro baixinho. Assim que eu coloquei meus olhos nele, eu o reconheci de algum lugar que eu não sei dizer para vocês de onde que nós nos conhecíamos. E ele olhou para mim, naquela troca de olhar, eu o reconheci logo de imediato. A sua aparência era de um homem de uma certa idade, digamos 75, 70 e poucos anos, por aí, 70 anos. E o que eu observei é que do lado esquerdo do seu rosto havia duas cicatrizes. Uma que pegava mais ou menos da orelha até perto do seu nariz e uma outra que pegava da orelha até o começo de sua boca. Duas cicatrizes. Ok, de imediato eu reconheci e ele também me reconheceu. E houve assim aquele momento de alegria, de felicidade de nós estarmos ali no mesmo local. E assim que eu botei meus olhos nele, eu corri, sentei ao lado dele e encostei minha cabeça em seu rosto, em seu peito. No que eu encosto a cabeça em seu peito, ele coloca a mão na minha cabeça e assim nós ficamos durante algum tempo na reunião. Eu encostada no seu peito, nós não falamos nada, não trocamos nenhum tipo de palavras, de nada, não falamos nada, apenas nos conhecíamos de algum lugar, reconhecíamos um ao outro e houve esse contato físico de eu encostar minha cabeça em seu peito. Ficamos ali. Aconteceu mais alguma coisa que chamou minha atenção. Ao lado onde nós estávamos havia uma maca hospitalar, uma maca de hospital, e havia um paciente, para ser mais exata, uma paciente, porque apesar de estar coberta com lençol, eu sabia que era uma mulher que estava ali. Aquela senhora havia sido levada, ou trazida, no caso, de um hospital onde ela se encontrava e ela foi espiritualmente levada
para aquela reunião, pois ela também precisava passar por essa desintoxicação energética, junto com mais outros seres humanos, tá? Que estavam ali para esse mesmo propósito. Ok. Daí, em meio, que nada ali foi verbalizado, não existia palavras ali, tá? Todos nós conversávamos através da mente, do pensamento. Daí, a casa, como era assim, uma abaixo da outra, na casa de cima, na casa que estava um pouco mais elevada, um vizinho pressentiu não o barulho, porque não havia barulho. Não havia criança, não havia nenhum movimento brusco que pudesse despertar a atenção de quem estava dormindo. Eu creio que aquele senhor também tinha dons espirituais e que ele percebeu que algo de anormal acontecia na laje abaixo do seu vizinho. Na laje de seu vizinho, abaixo da sua casa. E o que ele fez? Ele acendeu a luz, os cachorros latiram, porque eu escutei latido de cachorro, e assim, no momento em que ele acende a luz e que ele abriu a janela, olhou, eu creio que foi de... Como nós que temos dons espirituais, a gente pressente alguma coisa, eu acho que foi através do pressentimento que esse rapaz teve de que algo de anormal acontecia ali. Ele levanta, abre a janela, olha, imediatamente, gente, naquele instante, todas as pessoas ali presentes ficam transparentes, inclusive eu. E ele olha e não vê nada. Aí vai, apaga a luz, tranca a janela e vai dormir. Daí, daqui a pouco, ele pressente algo. Acende a luz, abre a janela, olha no entorno. Todo mundo transparente, ele não viu nada. Por 3 vezes, ele fez esse mesmo ato de acender a luz, abrir a janela, observar e não ver nada. Os cachorros continuavam latindo. Ele desistiu porque viu que não tinha nada. Os cachorros também se acalmaram e a reunião ali continuava. Ok. Observei esses seres diferentes, cara de peixe, cara de tartaruga, cara de gato. Tinha aqueles com a saliência, que crescia assim, tipo, sobe 1, sobe 2, sobe 3, a cabeça dele estava aqui no alto, estava aquelas saliências. E vários outros, os anãozinhos também, tinha os anãos pequenininhos que estavam ali também, seres pequenos. E tinha um que parecia conduzir aquela reunião. Ele era bem mais alto mesmo, tá? Eu, pequenininha, sentada no muro, entendi que eu precisava levantar. Daí eu solto aquele senhor, no qual eu estava com a cabeça recostada em seu peito, eu levanto e me direciono ali onde estavam os seres, que não me assustavam. Em nenhum momento eu senti medo, pavor, nada. Eu sabia que eu estava entre amigos, entre pessoas amigas. Daí, comecei a sentir algo dentro de mim. Meu estômago começou a embrulhar. Comecei a sentir uma queimação pela garganta. Algo estava me sufocando. Gente, eu fiquei sem respiração. Eu fiquei agoniada, implorando mentalmente que alguém me ajudasse. Porém, todos permaneciam quietos em seus lugares. Quem estava em pé continuava de pé, quem estava sentado, sentado. Todos quietos, esperando, porque naquele momento estava se iniciando a desintoxicação energética. Foi isso que eu entendi. Gente, de dentro de mim começou a jorrar gosmas horríveis, grossas, como se eu tivesse tido uma convulsão epilética e de repente começou a sair de dentro de mim aquela coisa sinistra, aquela gosma que, usando uma palavra assim um tanto quanto vulgar, catarro grosso, sabe? Saía de dentro de mim.
E eu olhava assim, assustada. Poxa, ninguém vai fazer nada. Ninguém vai me ajudar. Eu tô morrendo e ninguém faz nada. Todos em seus lugares, apenas nem observavam, tá? Não houve aquilo de, o que está acontecendo? Não houve espanto. Parecia que eles estavam acostumados com aquela cena. E eu fiquei ali, soltando gosma, e eu via a gosma esparramando assim pelo chão. Quando finalmente saiu tudo aquilo, me deu aquele alívio imediato, tipo, parecia que eu tinha tirado um peso de dentro de mim. E outras pessoas mais continuaram a ter aquela mesma reação que eu havia tido. Pessoas soltando gosma, catarro grosso, sabe? Uma coisa nojenta mesmo de se ver. Todos soltando. Inclusive aquela senhora que estava deitada, ela apareceu já junto com aqueles seres que estavam centralizados, conduzindo aquela reunião. A senhora já estava de pé, eu não vi seu rosto, eu não posso, se eu a vir hoje, eu não a reconhecerei, porque não houve o contato visual com ela, eu só sabia que era uma senhora, sabia que ela tinha vindo de um hospital, mas se você me perguntar, Helenice, se você a vir no seu dia a dia, você vai reconhecer? Não. Tem gente que sim, quando eu sonho, se eu a vir, se eu se encontrar com essa pessoa na rua, eu saberei quem é, mas no caso dessa senhora, não. Porque a todo tempo ela estava deitada e quando houve a limpeza energética, ela já estava diante, não passou por mim, não levantou da cama, não. Ela já estava diante daqueles seres. Ok. Daí, quando parecia que estava tudo ok, acabou, tá tudo bem, não acabou. Começou uma outra sensação horrível dentro de mim. Gente, eu acho que foi a coisa mais amarga que eu já expeli, que eu já tirei de dentro de mim. Era um amargo de fel, de coisa ruim, de... Se você misturasse um monte de ingredientes amargos, vocês não chegariam ao limite daquele amargor que estava saindo de dentro de mim, tá? Várias substâncias amargas não chegariam nem aos pés daquilo que saiu de dentro de mim. Só que esse líquido, essa gosma que saiu de dentro de mim nesse momento, não era transparente quanto aquela primeira. Aquele primeiro foi só a limpeza superficial que foi feita em mim. Houve uma limpeza mais profunda. Houve uma limpeza mais espessa, mais grossa, mais palpável, tá? Que foi a sensação que eu tive, para que vocês consigam captar a imagem que eu vi, foi o seguinte: imagine um mingau de cúrcuma, feito com maisena ou sei lá, alguma coisa, e cúrcuma, muita cúrcuma, açafrão da terra, sabe aquele mais forte? Pois então, colocado ali naquele mingau. Gente, a sensação que eu tive é de que as minhas vísceras estavam saindo. Porque vinha aquele bolo, subia aqui em mim, paf, eu expeli aquilo. Foi uma coisa horrível, tá? Saiu muita coisa ruim de dentro de mim, aquele treco amarelo começou a sujar a minha roupa. Eu estava com a roupa comprida, assim, branca, e começou a sujar. E eu olhava para eles, meu Deus, ninguém vai fazer nada. Olha o que está acontecendo. E todos mantinham-se calmos, ninguém se movimentava, também não tinha ninguém para me criticar, não tinha ninguém para me julgar ou para julgar aquelas pessoas que estavam passando por aquela limpeza, aquela desintoxicação energética. Não havia julgamento. Todos na paz, todos sentados, nem sequer viraram para poder ver o que estava acontecendo, tá? Não houve julgamento, não houve curiosidade de saber quem estava expelindo mais do que o outro. Na paz, todos tranquilos, todos sentados em seus lugares, alguns de cabeça baixa. Esse senhor que eu digo que eu conheci de algum lugar, eu reconheci. E quem dera Deus que eu encontrasse esse homem andando por aí, eu já o reconheceria primeiro pela cicatriz e depois pela energia, né? Que foi trocada entre os olhares, entre o contato que eu tive com ele.
Eu não sei se ele é meu irmão de, de outras vidas, de outras experiências, ou se foi alguém mais próximo, tipo um marido. Parecia ser alguém muito próximo, um amor da minha vida, sei lá, mas era alguém muito ligado a mim e eu também muito ligada a ele. Foi uma explosão de felicidade quando nós cruzamos os olhares, nossos olhares. Ele continuava sentado enquanto eu expelia aquelas coisas, aquele mingau, vamos dizer assim, amargo que saía de dentro de mim. Era horrível. Tanto sufocava pela espessura quanto pelo amargor que saía de dentro de mim, queimava a minha garganta toda. Depois de tudo aquilo, minha roupa ficou limpa, todos ficamos felizes, mas aí a dona Helenice comete uma gafe. Sabe aquela senhora que estava deitada na maca? O senhor, que eu digo que era o dirigente, né? Que estava conduzindo aquela reunião. O senhor pega um copo com água e joga em sua cabeça. E ela se molha, fica muito feliz e sai. Chegou a minha vez. E ele simplesmente me cumprimentou, me deu um toque na cabeça e eu fiquei esperando algo mais. E ele não fez nada. Daí eu chego para ele e digo mentalmente: eu posso lhe fazer uma pergunta? Aí ele mostrou que sim, sabe? Que eu podia fazer a pergunta. Daí a senhorita aqui prepotente, meu Deus do céu, como é que depois de ter passado por toda aquela limpeza, por toda aquela desintoxicação energética de coisas ruins que eu sabia que eram coisas ruins que eu guardava dentro de mim, tipo raiva, ódio, ciúmes, inveja, sentimento de, sei lá, coisas ruins que eu armazenei durante toda a minha vida dentro de mim, que foi feita aquela limpeza, aquela desintoxicação. Eu tinha consciência disso, de que eram sentimentos ruins que eu guardei durante toda a minha vida. Como que depois de passar por essa limpeza energética, por essa desintoxicação, a mocinha aqui teve a prepotência de sentir que alguém foi tratado melhor que ela. Foi isso, gente, que eu fiz. Eu acho que Deus me livre que aquilo tenha voltado para dentro de mim, tá? Mas eu acho que acumulei mais um pouquinho de coisas ruins, de sentimentos ruins, quando eu pergunto para ele: por que ela foi tratada diferente? E ele só me observava. E eu falei: no caso dela, você pegou água e jogou na cabeça. Você a batizou. E por que você não fez isso comigo? Ele deu um sorriso, gente, que sorriso lindo. Ele deu um sorriso, pegou na minha cabeça, botou a mão assim na minha testa e me fez lembrar do que aconteceu comigo algum tempo atrás. E essas experiências vocês acompanharão no meu vídeo, que está escrito assim: o buraco que me assustava era o novo mundo. Sempre, gente, que eu tiver com problema na minha vida, sempre que eu estiver passando por alguma dificuldade, eu vou fazer questão de lembrar do que me aconteceu. Quando eu fui levada, através daquele aparelho de sucção, parecia um aspirador de pó gigante, me puxou do colchão, me levou para aquele mundo, lá embaixo da terra. E mesmo que muitas pessoas não creiam, existe um mundo abaixo da terra, acima da terra, do lado da terra, dentro do mar, tá? Existem seres que são os elementais, que vivem nos jardins, nas florestas, nos parques. Infelizmente, muitas pessoas, por causa de um bloqueio, tá? As pessoas não conseguem visualizar essas coisas, não conseguem acreditar e nem sequer imaginar que possa existir vida fora da Terra. Mas existem vidas e mais vidas. E existem planetas, e existem mundos, e existem seres que vivem fora daqui e pessoas que estão aqui. Que era o caso daquele senhor, no qual eu sabia que eu conhecia de algum lugar. Ele estava ser humano.
Mas eu sabia que ele não era um ser humano, que ele era um extraterrestre e que nós já nos conhecíamos em algum lugar. Bom, ele me se perguntou, ele me fez voltar no tempo. E eu me vi, eu diante de mim. É sinistro? É. Eu me vi diante de mim quando eu passei por aquele ritual. E ele me mostrou que aquilo foi um batismo. Bom, nesse vídeo eu conto para vocês com detalhe. Eu sempre lembrarei dessa cena. Quando eu tiver, gente, qualquer tipo de problema, eu vou notar que nada é mais importante do que aquilo que foi feito comigo naquele mundo. Em que eu fui levada e minhas pernas foram postas dentro de... Eu esqueci o nome que se dá. Meu sobrinho me falou, eu acabei esquecendo, canaleta, sei lá. São blocos de madeira que eles fazem assim, tipo... Para poder colocar o cimento ali dentro para fazer as colunas da casa, né? Ele envolve com aquela madeira. Meus pés foram postos ali dentro e tipo azeite saía do fundo daquela canaleta, sei lá se é esse o nome, e cobriu minhas pernas. Daí, uma mão, simplesmente uma mão, chega diante de mim, pega um pozinho que estava dentro, que eu digo que era um envelope, tipo assim, um envelope, abriu e jogou na minha cabeça. E eu vi que era um pozinho amarelo, tipo um amarelo dourado e misturado com branco, que não estava assim o amarelo puro, estava misturado. Aquela mão jogou em minha cabeça e duas outras mãos angelicais espalharam assim, aquele na minha cabeça. Aquilo foi um batismo, gente. Eu digo, eu passei por um ritual e não sabia o que era. Então, a partir daquele momento que aquele ser colocou sua mão na minha testa, ele me fez ver o quanto que eu estava sendo injusta, o quanto que eu estava sendo egoísta. O ego estava falando mais alto. Depois de tudo que eu passei, depois de toda aquela limpeza que foi feita em mim, eu ainda estava questionando o melhor tratamento, porque ela foi melhor tratada que eu. Ela foi... Gente, pelo amor de Deus, eu tenho que mudar muito ainda a minha vida. Eu estou tentando aos poucos, mas aos poucos é pouco. Eu tenho que me esforçar mais para poder deixar esse ego sufocado. Não vai sumir nunca, eu sei, mas eu tenho que ver o meu lado espiritual, que ele fale mais alto que meu ego. E eu fui muito egoísta. Mas eles também não me criticaram. Nenhum deles olhou para mim com um olhar de crítica. Como assim? Acabou de passar por uma limpeza e... Não, não houve isso. Ele riu para mim mais uma vez, bateu a mão assim na minha cabeça e todos saíram. E eu acordei. Foi isso que aconteceu. Bom, eu estou muito feliz mais uma vez com essa experiência linda que eu tive, tá? Eu não vou aqui querer fazer com que pessoas creiam nas coisas que eu falo. Eu só tenho que contar, tá? E pesquisem mais a respeito desse assunto. Não tenham medo do conhecimento que liberta, tá bom? E no mais, fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos seguir em frente, gente. Cedo ou cedo saberemos toda a verdade do que está por trás desse mundo maravilhoso que Deus nos deu e que não é puro, exclusivamente este mundo e nada mais. Tem muitas coisas ainda que nós precisamos conhecer. Tchau, fiquem com Deus. Fui. Tchau, tchau.